mercado farmacêutico, ele é bastante específico, né? Então, existe produtos que a SMC fabrica que ela atende todos os mercados, por exemplo, né? Tá. O que Que é geral. O que atende, por exemplo, uma indústria metalmecânica, uma alimentícia, uma farmacêutica, talvez, vamos pensar num terminal de válvulas, né? Num bloco de válvulas. Tá. Ele pode ser o mesmo, né? Agora, tem requisitos, realmente, que são muito específicos, né? E eu acho que para a gente, um ponto que acho que vai além, que não é só a questão de produto, né? É importante que a gente fique atento à solução, né? A entendimento do mercado, né? Tem uma questão na indústria farmacêutica e alguns utilizam o termo em inglês, que é o change control, né? O controle de mudança. O que é isso, né? A gente estava falando um pouquinho sobre NR12, né? E eu entendo que tem uma sinergia muito grande, né? Porque na farmacêutica tem uma série de requisitos, né? Como qualificação que tem que ser cumprido, né? Então você tem qualificação de instalação, qualificação de operação, né? E isso é totalmente documentado, né? Pessoal, tenho o enorme prazer de anunciar mais um episódio do Dapcast. O Raul de Castro Alves, gente, é o nosso convidado de hoje, especialista em automação industrial, com mais de 20 anos de experiência no mercado B2B. Atua, né, há mais de uma década na SMC Automação do Brasil, tá? Liderando os segmentos de Life Science e contas estratégicas, ajudando indústrias farmacêuticas, cosméticas e de dispositivos médicos a transformar a automação em eficiência, aumento de OEE e inovação na prática. Então, vamos apreciar mais um episódio do Dapcast. Vamos lá. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu falo aqui do canal do Grupo Dap Engenharia, eu sou diretor aqui. E hoje está conosco o ilustríssimo Raul, diretamente da SMC. Raul, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Vamos lá. Dario, muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente por estar aqui. Depois da passagem de tanta gente importante aí, realmente fico bastante grato. Obrigado, SMC também. O Jefferson, mais uma vez, fazendo esse link. Sim, aí, o Jefferson. Gratidão, né? Aí, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Pela ponte aí. Mas legal. Então, me apresentando aqui um pouquinho, sou o Raul Alves, especialista de segmento Life Science na SMC. E faz 13 anos que eu estou nessa posição na SMC. Bacana, bacana. Bom, cara, para mim é sempre um prazer ter vocês aqui. Cara, SMC, eu tive lá, o Fábio Trocoleto foi o primeiro que veio aqui. Legal. Por indicação do Jefferson. Jefferson, sempre o Jefferson aí fazendo a ponte. Ele teve aqui, aí depois me convidou para ir até lá. Eu já conheço a SMC de longa data, porque, cara, eu tô na indústria faz 25 anos e na manutenção. Então, usa muito SMC, né? E aí, cara, trazer vocês aqui para compartilhar conteúdo com o nosso pessoal aqui é muito gratificante para mim. Na verdade, é uma honra ter vocês aqui, cara, tá? Todos os convidados aqui, sem exceções, cara, eu fiquei muito feliz, né, de tê-los aqui, de compartilhar conteúdo, né, com esse público nosso aqui. Pessoal, nós trazemos os melhores aqui, ó. O Raul tá aqui hoje, tem muito conteúdo bom mesmo para compartilhar com vocês. Já peço que você dê uma atençãozinha para nós, tá? Vamos fazer uma troca de favores. Então, faça a sua inscrição no nosso canal, tá? Já clica lá, faz a inscrição, ativa o sininho para ser avisado dos conteúdos novos e já deixa o seu like aí, tá bom? Nós estamos também nas plataformas de áudio, tá? Você pode, né? Se estiver nos ouvindo, depois volta no YouTube e faça a inscrição. E você que está no YouTube também pode ouvir no Spotify, na Amazon, no Apple Podcast. Você tem acesso aí ao Dapcast também. Beleza? Então, tá no carro fazendo um percurso aí profissional e tal, põe no Dapcast que vai ter insights aqui, como que a gente vai compartilhar hoje.
Raul, eu sempre dou oportunidade para as pessoas aqui compartilhar um pouquinho da história, né? Um pouquinho da jornada, porque o Raul, que agora tem 13 anos... 13 anos nessa posição, né? 13 anos Isso. nessa posição. E de SMC, quanto tempo aí? Eu tive 2 passagens na SMC, né, Tá. Dario? Mas somando as 2 aí, quase 20 anos. Caramba. Bastante tempo, né? Bem legal. Bom, quando a gente traz pessoas aqui, cara, que tem uma longa jornada, né? Não só numa empresa só, mas na indústria, é muito bacana, porque eu tava compartilhando no meu LinkedIn. Gente, para quem quiser seguir, Dario Pereira aí no LinkedIn, tá? Chegamos aí, essa data que está sendo gravado aqui, nós chegamos a 35 mil seguidores lá, tá? 35 mil pessoas que trocam insights, experiências comigo. E a gente estava falando sobre isso, né? Eu fiz um post sobre redes industriais e pedi para o pessoal comentar, né? E o pessoal, aqui é Ethernet IP, aqui é Profinet mais IO-Link, tá? E é muito bacana isso, Legal. Né, cara? Muito E bom. aí eu fiz um comentário lá que, assim, as pessoas que já implementaram, que fizeram, que passaram por isso, são as pessoas que realmente venceram os desafios, né? Não é só aquela teoria, né? É uma coisa empírica, é uma coisa que viveu na prática. Então, quem vive na prática, cara, sabe as dores, sabe, né, aonde vai pegar, tudo, e pode compartilhar isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. O motivo do Dapcast é isso, cara. O motivo do Dapcast é compartilhar um pouco da jornada, um pouco do conteúdo, da experiência, da bagagem que tem esses convidados, né? Ilustres convidados que vêm aqui, cara. Eu tenho uma fala do meu pai, que eu sempre brinco com ele, né? Assim, tá, a gente tem animal, cavalo, essas coisas. E ele me ensinou muita coisa, né? Aí eu questiono ele, né? Ele fica bravo, tal. Aí ele fala assim, eu falei pra ele, mas quem falou isso aí pra você? Ele falou, ninguém falou. Eu vivi. Ele ficou bravo, Pois é. E é o que a gente compartilha aqui da indústria, né? A gente Sim. tenta trazer um pouquinho do que a gente viveu, da experiência nossa, para contar aqui. Conta um pouquinho para nós da sua jornada aí, então, para, né, até mesmo que o público ouça, né, e se identifique, porque, né, o Raul, que tem aí 20 anos já de SMC, teve um início também, né? Sim. Que o início é diferente, né? É diferente, Ele cara. é diferente, a emoção é diferente, o aprendizado ele é diferente, né? Sim. E eu acho que faz parte da nossa carreira. E acho que no momento que a gente vive, que as pessoas querem acelerar tanto isso... Imediato, né? Imediato. E acho que a própria maturidade hoje nos mostra o quanto que é bom isso, né, Dario? Sim. Essa base, né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória... Se você me permitir, eu vou até falar um pouquinho antes da questão da formação técnica. Fique à vontade, né? cara, que o momento é seu. Aquela coisa de a gente ali ainda, né, nem tinha entrado no ensino médio ainda. Na nossa época tinha alguns recursos, né? Tinha aquelas revistinhas de eletrônica, Eu lembro os disso. kits de eletromecânica, né? Então, em algum momento, em algum aniversário, eu ganhei um kitzinho de eletromecânica e aquilo ali me fascinou, né? Então, é algo que vem lá de trás, né? E começa a brilhar os olhos, né? A gente começa a entender que aquilo pode ser que vai fazer parte da tua vida, né? E aí, assim que eu concluí o ensino fundamental, eu fui buscar algumas escolas de ensino médio, né? Então, na época, tinha a Escola Federal de São Paulo, né? Depois elas viraram institutos, né? E aumentaram significativamente a quantidade, mas eram poucas escolas, né? Então a gente tinha a Federal em São Paulo, o Liceu, tinha também a ET, né? Paula Souza, Paula Souza, né? E hoje em dia são as ETECs, né? Sim, as ETECs. Então eu prestei todas elas, né? E até pela questão da distância, e um curso que me agradou muito na época, ele tinha na ET, né? ET Getúlio Vargas, que fica no Ipiranga, né? Tá. Então, enfim, eu passei no vestibular e ingressei ali no curso técnico, né? E eu costumo dizer que ali é uma virada de chave, né? Sim. Ali a gente entra muito jovem, né? Sem realmente muita ideia do que vai acontecer pela frente, né? Eu estava até pensando um pouquinho nisso ontem, hoje, né?
A gente entra lá assim e fala, poxa, eu quero aprender eletrônica básica aqui, eu quero aprender a soldar, a fazer algum tipo de usinagem, né? E aí a hora que você está lá dentro, não é bem assim, né? Você tem outras disciplinas que são super importantes, mas ninguém te conta isso, né? E faz parte da metodologia. Talvez você não concorde naquele momento. Naquele momento, sim. Mas para sua formação, vai ser bom. Com certeza. Vai ser bom. Com certeza. E até um momento que eu acho que é legal para a gente saber se realmente é aquilo que a gente quer ou não, né? Sim. De todo o time que estava com a gente, né? Primeiro, segundo, terceiro, foram 4 anos. Eu posso contar aí talvez umas 5 pessoas que estão na profissão até hoje, né? Todos os demais foram para outros caminhos, né? A gente tem advogado, tem dono de restaurante, sim, né? Mas quem continuou na formação técnica, realmente aquilo motivou de alguma forma, né? E eu acho que o que faz a grande diferença também são professores, né, Dario? Sim. Os professores e mestres aí, eles impactam a vida da gente, né? Tem forma positiva. Sim. E tem negativa. Sem dúvida. Ou não é? Sem dúvida. E vão ter alguns que a gente vai guardar, né? Vão ficar na nossa recordação. Ou você quer esquecer. Ou você quer esquecer. Ou talvez nem lembre o nome, né? Então, talvez assim, foi tão meio passivo para você na época que você fez aquela matéria, né? E, cara, quero passar essa matéria. Pronto, sim, entendeu? Sim. E só para a gente aproveitar esse link e talvez migrar um pouquinho já para a indústria, né? Eu tive 2 professores que, naquele momento de curso técnico, que fizeram grande diferença, né? E um deles foi um que me colocou no mercado de trabalho, né? Tá. Então, justamente algo do que eu atuo hoje, né? A gente teve hidráulica e pneumática, e aí, por uma questão de indicação, eu acabei indo para o meu primeiro emprego, né? Tá. E teve outro que acabou ficando realmente... né, ficou na memória aí, né? Ele deu diversas matérias para a gente, né? Desenho técnico, tecnologia dos materiais, controle de qualidade. Então, essas disciplinas a gente nem imagina que vai ter, né? Sim. Mas elas vão realmente entrar aí no nosso dia a dia, né? E esse professor de hidráulica e pneumática, ele tinha um amigo, né? Eles tinham trabalhado na Vickers. Você chegou a conhecer a Vickers? Conheço. Vickers, sei. Né? Então, depois de alguns anos, a Vickers ela foi comprada pela Eaton, né? Sim. E eles chegaram a ocupar a posição de direção da Vickers, né? E aí, essa indicação foi para esse amigo dele, de uma empresa que está até hoje, foi meu primeiro emprego, chamado Rexul. Era um distribuidor da Bosch Rexroth na época. Bacana. Mas não tinha Bosch Rexroth, então? Não tinha, era só representação. Era Rexroth na época, né? A Bosch veio depois, mas existia a fábrica, mas tinha o braço de distribuição, né? Ah, tá. E aí a oportunidade que eu tinha na época era no distribuidor. E com certeza para mim acho que foi a melhor coisa, talvez até naquele momento melhor do que o fato de estar na fábrica, né? Tá. O pessoal teve aqui também, da Bosch. Né? É mesmo? Teve, legal. Teve o Francisco Júnior, né? E teve o Pablo Arrivabene, né? Ele tava... O pessoal teve aqui. O Pablo trabalhou com a gente também. Ah, ele trabalhou? Trabalhou. Legal. Cara, o Dapcast é muito bom fazer aqui. Muito bom estar aqui, gente. É muito bom. Porque, cara, você troca experiência com pessoas que você nunca viu na vida, mas daqui a pouco a história começa a ser muito parecida com a sua. Converge, né? Converge. Você acabou de falar da escola técnica e tudo mais, tal. Eu fiz Cutuca. Cutuca é uma escola aqui de Campinas, da Unicamp. Chama, Cotuca porque a turma até dá risada da sigla. Mas é Colégio Técnico de Campinas, né? A turma fala Colégio Técnico da Unicamp, mas o nome é Colégio Técnico de Campinas. E nessa escola, cara, a mesma coisa que você passou. Tem alguns professores que eu lembro até hoje, né? Tem um professor, nossa, que ele deu aula para mim, se ele estiver assistindo ou nos ouvindo aí, o Fugagnoli. Ele deu aula de mecânica aplicada, se eu não me engano, no primeiro ano, cara. Nossa, tirei 0,2 na prova dele, cara. 0,2. Ele teve ainda, ele colocou 0,2, assim. Bem vermelhão. Bem vermelho, bem grandão, assim. E aí naquela... Cara, eu estudei escola pública
minha vida toda. Uhum. Quando eu cheguei lá, né, e eu acostumado a tirar nota aqui nas escolas, Notas boas. 10 direto, tal, cheguei lá, tirei 0,2. Nossa. Cara, aquele impacto é a mesma coisa que você tava falando, né? Você entra lá pensando que você vai aprender, tal, já sair soldando, fazer circuito impresso e programando CLP. Aí você pega uma matéria dessa. O meu curso era mecatrônica, né? Sim. Era mecânica com refusão, automação e controle. Uhum. Já peguei essa matéria. Nossa, eu falei, que chato essa matéria, cara. Nossa, ainda fui mal aí. Mas, cara, consegui recuperar e depois eu dava até... Eu não tenho vergonha nenhuma de contar essa história. Tem muita gente que tem um ego lá em cima, eu não tenho. Porque você tem que contar a jornada que você passou. Faz parte, né? Faz parte da... E a gente sabe ali que não vai ser fácil, né? Não vai. E aí eu aprendi na dor, né? Tem 2 caminhos, no amor ou na dor. Aprendi na dor. Aí no primeiro ano, no primeiro bimestre, né? Eu tive essas notas. Fechei o ano ali, né? Na média. Mas o segundo ano já, cara, arrepiei. Nossa, tinha um professor chamado Oswaldo, né? De matemática. Ele era um professor mais sabe, rígido, assim. Linha dura, né? Linha dura, já tirei 10 com ele os 4 bimestres no segundo ano. Aí já, sabe, deu aquela... Mas, cara... Mas conta pra gente aí. Depois desse primeiro emprego seu, como que foi, né? Como que você seguiu aí? Então, nesse primeiro eu ainda fiz de tudo, né, Dario? E... Tudo, absolutamente tudo, né? Desde almoxarifado, organizar catálogo. Na época a gente tinha catálogo impresso, né? Muito catálogo, de concorrente, né? Guia Ney. Você lembra do Guia Ney? Guia Ney. Exatamente. Então... Notícias não sei o que da indústria, né? Era a sigla. E até na SMC depois, a gente ainda usou o Guia Ney por muito tempo, né? E era a nossa fonte de pesquisa aquela, né? Sim. Então o pessoal hoje tem um privilégio, né? Assim, acesso à informação está fácil, né? E além da hidráulica, já tinha pneumática naquela época, né? Então, embora a espinha dorsal da empresa fosse hidráulica, né? Então, eu aprendi a fazer cálculo de hidráulica, de cálculo de velocidade, cálculo de força, né? E a hidráulica, ela, perto da pneumática, ela tem algumas questões que são um pouco mais críticas, né? Sim. Ela não permite erro, né? Exatamente. Acabamento interno. Pneumática também, né? Mas como a hidráulica mexe muito com força, né? A grande característica da hidráulica é a maior força, né? Sim. Então você põe um motor hidráulico, você põe um cilindro hidráulico onde você quer uma força mais... um cilindro compacto, né? Uma alta força na haste dele, né? Exatamente, né? Então, embora o Fábio até comentou no podcast dele, né, que a pneumática ela tem muita vantagem, muita vantagem. É limpa, né? Limpa, ela é barata, né? Para a área farma que a gente comentou. Para a área farma é ótimo, né? E outro ponto, assim, ela permite ajuste, né? Então, imagina que ficou faltando ali um atuador, você vai lá, consegue comprar uma válvula, consegue... tubinho de PU. Um tubinho de PU, né? Da mesma forma que isso é muito bom, é muito ruim também, né? Porque começa a surgir os gatos da vida. Os gatos, exatamente, né? E a hidráulica, a gente estava até comentando sobre a hidráulica aqui um pouquinho antes de começar o nosso podcast, né, Dario? Sim. Ela não permite isso, né? Então, ela tem que ser muito bem calculada, né? Você pega uma unidade hidráulica como a que você comentou, ela tem que atender aquela demanda, né? Então, você tem cálculo de troca de calor, você tem cálculo de força, né? Não permite muitas expansões. A tubulação, o atrito que tem o óleo, todo o aquecimento que você acabou de falar, né? Sim. Tem muita... Já veio o pessoal de hidráulica aqui, o pessoal da SSI, que inclusive é representante da Eaton, tá? Não sei agora, nesse momento, mas eles eram representantes da Eaton. E ele falou justamente disso, né? O cara tem uma unidade hidráulica lá, a primeira coisa que ele faz é colocar um trocador de calor, né? Sim. Ele não analisa o circuito. Sim. O que está aquecendo? Porque, onde tem obstrução, onde tem atrito, o que está acontecendo, né? Não. Coloca um trocador de calor que vai resolver o problema, né? Na verdade, está inchando o sistema, né? Tá inchando. E aquilo ali, uma hora vai dar problema. Vai. E vai estourar, né? Porque o aquecimento é um sinal, é um sintoma, não é? Sem Se dúvida. a gente for falar de FIMEA, né? A gente vai... É um sintoma. É um sintoma. O aquecimento é um sintoma. Exatamente.
E aí eu lembro uma vez um caso muito... um cliente comprou uma bomba de pistão axial e nessa urgência falou, vou partir. Ele partiu a bomba, no mesmo dia ele ligou para a gente. Né? Não quis aguardar a gente, tem uma recomendação de diâmetro de tubulação de sucção e tudo mais. Ele partiu, naquele dia, cavitou, né, uma bomba daquela. Naquela época, a gente está falando em 25 anos atrás para mais, 26 anos. Sei lá, vamos pensar em 10 mil reais naquela época. Imagina quanto não custa uma bomba dessa hoje, Puxa né? vida. Ele perdeu a bomba, né? Perdeu a bomba. Quando ela cavita, já tem atrito interno e já tem que recuperar ela, não tem mais jeito, Dependendo do quanto tempo que ela trabalhar... Você trabalhou ali a seco, né? Você pode perder. Pode perder uma bomba. Na verdade, gente, só para explicar, cavitar é quando entra ar no lugar do óleo ou da água, se for uma bomba de água, mas no lugar do óleo né? E isso é muito prejudicial para o sistema, né? No caso do óleo é mais ainda. Por conta da pressão, né? Por causa da pressão e falta aquela lubrificação, porque o óleo mesmo, ele é um fluido que já lubrifica o sistema, Exato. Então, assim, tudo isso são experiências, né? Que a gente vai carregando aí ao longo da vida, né? E, bom, dando continuidade, né? A gente, como eu te comentei contigo, a gente tinha pneumática na época e aprendi um pouco do que eu carrego até hoje, né? E depois de algum tempo também, aquela coisa de pretensão mesmo, né? Como eu estava num distribuidor, queria realmente poder avançar, já estava como efetivo, como técnico, né? Acabei pedindo as contas, né? E fui trabalhar como estagiário, já tinha entrado na Unip, né? Em engenharia de aplicação na Eaton, né? Então, assim, são fases, né? A gente acaba, às vezes, tem que dar um passo para trás e para poder seguir. Tem. Né? E também não pode se arrepender. Não, né? faz parte, né? Faz parte do jogo. Faz parte. Tem o filme lá do Denzel, lá, se você pede a chuva, tem que aguentar a lama, né? Bem isso, né? Então, às vezes você já está numa área que você domina um pouco, tem um certo conforto, fala assim, poxa, agora eu vou ser estagiário de engenharia, né? Mas realmente faz parte, né? Faz parte. Foi um aprendizado. Aí eu fiquei pouco tempo na Eaton. Eu já tinha participado de um processo na Festa. E aí logo na sequência me chamaram para ir para a Festa e fiquei pouco tempo com eles. Fiquei 3 anos. E eu acho que isso é muito bom para a gente, em todos os aspectos, né, Dario? Porque a gente começa a entender o quanto que a concorrência é boa, né? Sim. Quanto que a concorrência é boa para os dois lados, né? Porque realmente se não tem isso, né, o que faz com que essas empresas ou a gente como profissional se motive a continuar desenvolvendo produtos novos, estudando e daí por diante. Eu acho que o bacana, a gente falar assim, gente, de uma forma saudável, né, de concorrência, é o quê? Você não pode estudar só os pontos fracos da sua concorrência para você, né, ser ali um gavião que vai pegar. Não. Você não pode. Você tem que ver os pontos fortes também. Sim. O que os caras estão fazendo que tá dando certo? Exato. O que os caras fazem, né, que muda algo no mercado, né? Porque daí você não precisa copiar, na verdade. Você precisa modelar. Você precisa saber o chão que você está pisando. Qual que é a firmeza desse mercado? É ou não é? Exato. Né? Quem que você está enfrentando no mercado? Né? Então não adianta você querer olhar só os pontos fracos. Se você está ali no mercado, Gente, isso aí é recado para quem empreende, para quem é intraempreendedor, que nem o Raul, para quem é vendedor, para quem é gestor de contas, cara, gestor de contratos. Olhe os pontos fortes também da concorrência. Porque se você olhar só os pontos fracos, fica fácil. Não sem fica? Dúvida, sem dúvida. Porra, é o gargalo dos caras, vou atacar isso aí. Mas e os pontos fortes deles? Quais são? E tudo depende da posição que você está também, né? Sim. Se você realmente tem um concorrente que está à tua frente, né? É isso aí que você falou, né? O que ele faz de bom, né? Quais são os produtos que eles estão lançando que realmente a gente não tem e talvez vai fazer a diferença, né? Sim. Tanto é que a gente percebe que hoje, né? A gente já está falando aí muito tempo depois, existe uma convergência muito grande, né? Então, a empresa que fabricava
pneumática pura, ela não vai sobreviver mais somente com aquilo, né? No momento em que a IA avança e a automação é uma coisa natural na indústria, Sim, como que eu vou falar só de pneumática, né? sem dúvida, né? Então, tudo começa a virar muito commodity, né, Sim. Dario? O que vai fazer a grande diferença, né, não vai ser mais aquele pequeno componente, né? Acho que vai ser a nossa atitude como profissional, como que a gente explora o portfólio da empresa, né? E como que a gente está aqui para ajudar os nossos clientes, né? Sim. Porque produto por produto, né? A não ser que realmente seja algo muito disruptivo, né? Sim. Você sabe que eu tava vendo um post esses dias, um post bem bacana mesmo, um cara de vendas falando que hoje, né, eu acho que o que muda, né, o que muda tudo, a jornada ali do cara que vende, do cara que está fazendo negociação e tudo mais, é a confiança que ele gera. Concordo. A confiança que ele gera. Porque assim, preço por preço já é uma coisa que você tem que ter um preço atrativo, né? Claro, de acordo com os padrões que você fornece, né? Não vai comparar uma SMC com o Zé da esquina ali, que esse cara nunca vai chegar no valor, né? Sim. SMC é líder mundial, tem um know-how, tem uma qualidade, né? Tem uma garantia sobre o produto que ela fabrica, que ela entrega, a solução que ela entrega. Não tem como comparar um negócio paralelo, vamos dizer assim, né? Não tem como, mas... Claro, entre os seus concorrentes ali que estão à altura, você tem que ter um preço atrativo, né? Sim. E o que faz, né? O que faz a diferença nisso aí, nas negociações, né? Inclusive para a DAP, para qualquer empresa de serviço ou de venda ou de produto, é a confiança que ela gera. A confiança, e não é só confiança no produto, é a confiança no atendimento. Porque, por exemplo, eu tenho certeza... O Trocoleto mostrou para mim lá a estrutura que vocês têm e tudo mais, do pessoal que prospecta, do pessoal que vende, do pessoal que dá suporte e tal. Cara, isso é tudo, entendeu? Para um cara que tem... nós aqui, nós somos integradores. Cara, quando a gente pega um fornecedor que ele não dá o suporte, pô, para trocar uma peça é um parto. E aí, não, isso aqui, não, tudo é difícil. Porra, você vai comprar nesse cara de novo? É difícil, né? Não vai, cara, não vai. Ixi, a gente que é integrador passa por isso a todo momento. O cara que é cliente final, mais ainda, concorda? Concordo. O cara que é cliente final, ele não quer dor de cabeça, ele quer confiar em você, ele quer... A solução tá ali, ó. Eu quero tomar água, a caneca tá aqui, põe aqui, pronto. Entendeu? Ele quer isso. Né? A gente falou de imediatismo, mas tem algumas coisas que acontecem também em alguns fornecedores, que o cara burocratiza tanto o negócio que fica estressante fazer uma compra. E você faz compra na sua casa, não faz? Eu tenho um e-commerce aqui, no grupo DAP tem um e-commerce, chama Recanto da Brasa, gente, o e-commerce. Eles que tem utensílios para churrasco e tudo mais, mas o que a gente vê no e-commerce, né? A gente analisa a experiência de compra, qual que é a experiência de navegação da pessoa no marketplace, no nosso site, tal. Se ela abandona o carrinho, foi por algum motivo, né? O abandonar o carrinho pode ser um motivo de muita burocracia. Preencha isso aqui. Aí vai para isso aqui, vai para isso aqui. Cara, é tanto formulário que o cara fala, pô, não quero mais. Ele estava no momento final, né? Cara, ele estava pronto para comprar, estava no momento de compra. Acontece no e-commerce o que acontece na vida real conosco. Sim. Se você não direciona, por exemplo, você falou aqui, né? Você trabalha com as grandes contas globais. Se o cara te liga de uma conta dessa e ele é um cara que comprou, né, ele é um cliente top, né? Um cliente, né, premium seu. E aí ele te liga, ele tá com uma dificuldade que a planta tá parada. E ele tá precisando... Qual que é a sua atitude? Porra, vou ajudar o cara, A gente passa muito por isso, né? Né? Assim, muito, né? E às vezes tem problemas desses que acontecem que realmente vêm pro bem, né? Sim. A gente tá naquele momento tão difícil ali e você olha, né? Às vezes não tem produto em estoque, mas a gente tem que ter outros meios, né? Poxa, aquele não serve, vamos buscar uma alternativa. Vamos adaptar. A gente tá falando outro parceiro ali. Tá falando do cabo, né? Agora há pouco. Sim, poxa, do cabo, exatamente. Eu não tenho cabo, mas eu tenho quem faz isso para você.
né? Exatamente. Eu vou até contar para vocês aqui, gente, esse case acabou de acontecer. Eu pedi desculpa pro Raul. Que Real, né? Real, agora, real e agora. Atrasou um pouquinho. Bom, a gente tá fazendo uma mudança de planta. O Grupo DAP faz mudança de planta aí, né? Cara, no Brasil todo. E a gente foi mudar uma planta, aconteceu um acidente com um cabo de feedback, um cabo do sensor, né? E esse cabo, a gente não precisa trocar o cabo, né? Vamos analisar as opções. É cabo, conector, né? Aquele conector são vários pinos, tal, e fêmea. E é 17 pinos, M23 e tal. O que a gente fez, né? Analisou as opções. Vamos lá. Tem esse cabo? Ah, tem. Fomos atrás do cabo. Prazo mínimo, 20 dias. Pô, não tenho 20 dias. A planta vai rodar amanhã, pô. Entendeu? O que eu tenho? Então a gente foi atrás de opções, encontramos um fornecedor que tem o conector. A gente vai pegar o cabo, né? Vai levar pro cara, o cara vai refazer o conector pra gente e a gente vai pôr a máquina para rodar. Então, é uma solução que... Aí que tá. Vamos voltar pro... Esse papo começou na confiança. Sim. A pessoa que dá a planta pra gente fazer a transferência, ela vai confiar que essa planta vai rodar. Quantos dias foi o trabalho como um todo, Dario? Como um todo, era para ser 10 dias. Você imagina se você fala para ele, você fez tudo em 10. Agora você vai dar mais 20 por conta de um cabo? Isso, então, ia acontecer isso, cara. Olha que louco, ia acontecer exatamente isso. Eu falei pro pessoal, esse cabo, a gente ficou sabendo dele semana passada, porque a gente foi direto. Sim. Trabalhou sexta, sábado, domingo, foi direto para entregar para ele. Aí, beleza. Aí eu chego, né, com o cabo na mão, falo, ó, eu não tenho culpa se o prazo é 20 dias. Pô, claro que você tem culpa. O cabo tava bom. Se o prazo do cara é 20 dias, cara, se vira. O diretor ia olhar pra mim e falar, se vira. Se vira. Entendeu? E aí, até eu mesmo, cara, faz muito tempo que eu não vou pra campo e tal. Eu fui pra campo, olhei lá, falei, não, vamos. Aí lembrei da Ballast e tal. Falei, não, os caras têm o conector e tal. Bom, resolvido. Cara, assim, o diretor lá da empresa, ele não sabe todo esse trâmite que a gente teve, todas essas barreiras, tal. Mas o que ele sabe? Ele sabe que quando ele comprou, ele confiou na DAP. Sim. E isso muda tudo. Se ele confiou, ele não quer saber o trâmite que eu fiz interno aqui para pôr a máquina para rodar. Ele não quer saber isso. Ele quer ver a máquina rodando, porque ele comprou isso. Exato. Ele confiou. E é a mesma forma, cara, que eu vejo os produtos, né? Os produtos, soluções da SMC. E tem outros fornecedores, não vou falar aqui, né? Ficar falando, mas Sim. eu acho que hoje, eu li esse post, o que muda tudo hoje, Raul, é a confiança, tá? Porque preço por preço, cara, você acha que o cara vai olhar para preço se ele tem uma planta parada? Não vai, né? Quanto que é a hora de máquina parada? Entendeu? Depende, né? Depende do produto que está rodando lá. Entendeu? Então, e a gente tava falando aqui nos bastidores, a gente comentou até do Pharma, eu queria até entrar nesse assunto. Sim. Pra gente falar um pouquinho, porque é um mercado que a DAP já atende, tá? Atendi muito mais no passado, atendo ainda. Já fiz mudança de planta, mudança de máquina, na verdade, na Eurofarma. Eurofarma é Itapevi, né? Itapevi, agora tem em Montes Claros. Montes Claros, isso. Na Momenta, que é ali na freguesia do Ó, ali perto. Cara, já fiz na EMS, que é aqui, a Gigante Azul aqui, né? Várias delas a gente já atendeu. E uma coisa que, pra quem é de serviço, gente, e eu falei até pro Raul, falei, cara, como é que vocês, né? Como é que vocês lidam com isso da SMC para fornecer pra Pharma? Porque eles têm uma norma, né? Eles têm normas diferentes das que a gente encontra, né? Sim. Por causa, acho que não só por causa de limpeza, porque a higiene e limpeza também tem, né? A gente acabou de falar de CIP e tal, mas as normas são por causa de risco, né? Risco de contaminação, né? Dario, o mercado farmacêutico, ele é bastante específico, né? Então, existe produtos que a SMC fabrica que ela atende todos os mercados, por exemplo, né? Tá. Que é geral. O que atende, por exemplo, uma indústria metalmecânica, uma alimentícia, uma farmacêutica, talvez, vamos pensar num terminal de válvulas, né? Num bloco de válvulas. Ele pode ser o mesmo, né? Agora, tem requisitos realmente que são muito específicos, né? E eu acho que para a gente, um ponto que acho que vai além, que não é só a questão de produto, né? É importante que a gente fique atento à solução, né? A entendimento do mercado, né? Tem uma questão na indústria farmacêutica
E alguns utilizam o termo em inglês, que é o change control, né? O controle de mudança. O que é isso, né? A gente estava falando um pouquinho sobre NR12, né? E eu entendo que tem uma sinergia muito grande, né? Porque na farmacêutica tem uma série de requisitos, né? Como qualificação que tem que ser cumprido, né? Então você tem qualificação de instalação, qualificação de operação, né? E isso é totalmente documentado, né? E é isso que esse é o ponto. E- Eu ia até te perguntar, quando vem um item de vocês que é específico para farma, ele tem uma documentação para ser incluso nessa? É, alguns produtos, teoricamente, sim, Tá. né? Agora, principalmente indústrias de fabricantes de equipamento de processo, né? Quando a gente olha para processo, aí realmente tem documentações muito específicas, né? Quando a gente está falando em válvula sanitária, por exemplo, não é o nosso caso, né? Sim, sim. Mas uma válvula sanitária ela vem carregada com uma série de documentações, né? Sim. Você tem materiais específicos para vedação, a rugosidade do material ela é controlada, né? É um aço inox 316L eletropolido, né? Então, dependendo do produto que a gente está olhando para a farma, os requisitos são extremamente diferentes de qualquer outro mercado, inclusive do alimentício, né? Então, mesmo quando a gente olha para o alimentício, existe realmente uma distância bastante grande, né? Então, eu estava falando para você da questão dos protocolos, né? Então, quando a gente faz uma qualificação de instalação, ela não pode ser modificada, né? Então, imagina que foi utilizado um terminal de válvulas vamos pensar aqui, com uma comunicação, por exemplo, cabeada em Ethernet IP, né? A gente falou alguns dias atrás, por exemplo, de uma comunicação wireless, né? Eu não posso simplesmente chegar lá na fábrica E implementar. tirar um e pôr outro, né? Então ela tem que ter essa validação, né? Mas eu posso validar. Você pode validar. O wireless, se eu quiser. Pode, claro. Tá. Pode e é o que está acontecendo, né? Só que isso tem algumas etapas, né? Então envolve um time multidisciplinar, garantia da qualidade, manutenção, engenharia, né? E uma vez que a gente tem aquele processo qualificado, né? A gente pode seguir com ele, né? Tá. E eu vi que vocês têm lá na CMC, vocês não são uma empresa de serviço, mas vocês fazem alguns projetos específicos lá dentro, né? Sim, sim. Quando você tem que montar, por exemplo, um painel, né, para um farmacêutico, você tem que fazer também essa certificação, né, seguir esse protocolo e tudo mais e documentar isso? Ótima pergunta, Dario. Sim, tá? Normalmente, quem pega um projeto como esse, ele pega um projeto turnkey, né? Tá. Então, existe alguns escritórios de engenharias específicos em farma, né? Tem a Telstra, tem a Nórdica, tem vários players com muita credibilidade no país, né? E aí ele vai pegar esses requisitos, né? Então, imagina, por exemplo, esse painel, né? Então, a gente vai ter uma área de processo com válvulas sanitárias e ele precisa fazer o controle dessas válvulas, né? Então, ele vai chegar para a SMC e vai falar assim, olha, de acordo aqui com a minha necessidade, eu preciso de um painel com 128 válvulas, com um protocolo de comunicação tal, com uma vida útil X, com um contador de ciclo, por exemplo, né? Tá. Então, todos esses produtos, depois esse escritório de engenharia ele vai fazer essa adequação para que ele entregue aquele sistema qualificado. Ah, entendi. Tá? Mas a execução é, por exemplo, a SMC e a qualificação é de um player desse. Sim, sim. Por quê, Dario? Realmente a gente precisa de empresas com um know-how muito específico para aquela necessidade, sabe? Que bacana. Então, é importante que a gente tenha parceiros, né? Não só fabricantes de máquinas, assim como os escritórios de engenharia, para poder atender
essa demanda tão exigente, né? E isso, né, como é farma, é documentado, uma para validação Sim. e outra para rastreabilidade também, né, da implementação, né? Sim. Então, o tema rastreabilidade também é algo que é muito específico, né? Então, o FDA, ele tem um capítulo específico, né? A gente chama de 21 CRF, parte 11, né? Que ele vai falar sobre assinatura eletrônica e documentação. E esse tema que eu acho que tem uma convergência muito legal com a parte de NR12, né? E o que é isso? Na verdade, nada mais é do que você documentar, né, processos, né, de forma digital. Então, principalmente os fabricantes de CLP, né, os grandes fabricantes, ele tem que ter um equipamento que está adequado com isso para que aquele CLP faça a aquisição de forma correta de dados. Confiável, né? Confiável, né? Como se fosse realmente uma linguagem de comunicação específica. Sim, né? sim. Então, ele vai ter que emitir um pacote de dados específico daquele processo. Que legal. Né? E olha que bacana, cara. Gente, para você que está assistindo ou nos ouvindo, fica até o final que tem muito conteúdo bacana aqui para a gente discutir aqui. Mas olha que bacana. Cara, para quem está assistindo e não tem familiaridade com o processo farma, pensa assim, né? Você tem um CLP que é o cérebro da máquina, vamos dizer assim. Então, e você tem processo, tá? Porque farmacêutico é que nem higiene, químico, né? Se divide lá em processo, embalagem, rotulagem, tal. Tem a parte, né, do invase em diante, né? Até o processo sala limpa, né? Tem aquela parte separada, né? Vamos pensar na parte de insumos, né? Que é onde realmente está a tecnologia do negócio, né? A gente chama de IFA, né? IFA, tá. Né? Que são os insumos farmacêuticos ativos. Então, ali a gente tem toda a parte de preparação, né? Pesagem, estocagem, né? Então, você tem uma série de cuidados ali, como temperatura, sim, né? Umidade. Sim. Umidade, exatamente. E a gente está falando de temas que são controláveis, né? Porque qualquer variação que você tiver num processo desse, ele te permite que você tenha a rastreabilidade do processo. Sim. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Imagina, tema polêmico, gente. Ou criterioso, vamos dizer assim. Imagine você, né? Você não está familiarizado, né, com o que a gente está falando aqui. Mas imagine que você tem um alto risco de um ingrediente, vamos chamar assim, ir a mais ou a menos e impactar no final do comprimido, ou no xarope, ou no remédio que for, né? Imagina se você usa um CLP comum, né? Para quem é programador, tudo, será que ele é confiável, né? Que é o que você está falando, né? O CLP, ele tem que estar, né, certificado, ele tem que estar, né, com uma lógica ali que, né, confiável. Se não tiver esse critério de certificação, pode falhar. Mas se o CLP falha numa metal mecânica, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer da peça sair errada, né? E provavelmente numa etapa seguinte você vai pegar ele. Exatamente. Né? Então vai passar por uma área de controle de qualidade, vai fazer a medição na peça. Sim. Teoricamente está resolvido, né? Agora, quando a gente está falando de vidas, né? E a gente estava falando aqui da qualificação de instalação, qualificação de operação, né? Quando inicia um projeto, existe um negócio chamado Plano Mestre de Validação, né? Então, esse Plano Mestre de Validação, ele contempla uma série de fatores, né? E imagina, por exemplo, uma balança que ela não está qualificada, né? E ela começa a fazer uma medição equivocada, né? Ela cai justamente nesse tema que você comentou. Sim, né? Sim, exatamente. E a gente, né, a gente tem isso em processo químico, alimentício, né? É uma forma, assim, criteriosa, mas eu acho que o farmacêutico, cara, ele pega muito mais, né? Porque, como você falou, tem vidas, né, em risco, né? Se aquele remédio não fizer o efeito, vamos dizer assim, se ele não fizer mal, se ele for inerte, vamos dizer assim, ele não vai curar o cara. Da mesma forma, tá fazendo mal. Sem dúvida. Sem dúvida.
da mesma forma, porque você está acreditando naquilo. Sem dúvida. Não sei se você lembra aí de um caso, é um caso meio antigo, Uhum. das pílulas Sim. anticoncepcionais, Sim. que várias mulheres engravidaram. Tem até uma série recente que foi lançada sobre esse tema. É bem legal ver isso. É. Né? É bem legal. Se tiver oportunidade... Cara, eu vou assistir, porque é um tema bem, né, É misterioso, sensível. polêmico, sensível, É é sensível, sensível. porque, cara, Né? saiu um remédio lá, tá na bula dele, ou tá na fórmula dele, aqueles ingredientes, e teve uma falta de controle nisso, é muito prejudicial, né? E às vezes a gente como fornecedor, parece que esses entraves, né? Às vezes, talvez tem gente que pode ter a sensação que aquilo atrapalha, né? Mas aquilo é realmente essencial, Não né? é. É super importante, né? Assim como uma NR12, né? Que é super importante a gente ter o controle desses parâmetros, Sim. né? Utilizar um relé adequado, uma válvula pneumática adequada, para uma 3849, é isso, né? Sim, Tá certo? 3849, é isso mesmo. Então, e olha, você falando de NR12, a gente lembra de uma... Você acabou de falar do registro do processo, da validação do processo e tudo mais. O que a NR12 é? Quando eu penso em NR12, eu penso redundância. Sim. Quando eu penso redundância, eu penso que é uma segurança a mais. A mais, exato. A manutenção do avião não é redundante? Exato, exatamente. Por quê? Você não para o avião para fazer um reparo. Então, são critérios utilizados em aplicações que pedem isso. A NR12 é a mesma coisa. Né? E isso impacta em tudo, né? Impacta no custo, é um equipamento mais caro, né? Exatamente. O hardware é duplo, né? É duplo, então assim, o teu custo não só de aquisição, mas de utilização também, ele é mais caro, mas assim, é algo que é importante, né? Sim. Trazendo um pouquinho, né, para a nossa realidade do ar comprimido, né? Existe uma norma chamada ISO 8573. 8573. O que é 8573? Nada mais é do que a qualidade do ar comprimido, né? E a gente mede algumas variáveis ali. Quais são elas, né? Partículas, Tá. umidade e o teor de óleo, né? Então, são 3 variáveis que a gente monitora. E aí, às vezes, quando a gente tem processos farmacêuticos, né? Além dessas 3, a gente também faz o controle de partículas viáveis e não viáveis, tá? O que seria isso? Fungo, bolor e bactéria. Ah, tá? Tem sensor para isso? Como que é o processo de medição? Como que funciona, né? Esses pontos eles têm que ser qualificados de tempo em tempo. Ah, entendi. Tá? Entendi. Tira uma amostragem, faz um... Ah, tá. Exatamente. Tá? Aí então, análise laboratorial. Existe, a gente teve até uma visita de um player recente na SMC que ele conseguiria medir partícula, umidade e ponto de orvalho online, né? Teor de óleo, partícula e o ponto de orvalho online. Mas é um equipamento muito caro, né? Então... Talvez o custo-benefício ainda não faça sentido hoje, né? O ponto mais sensível de todos, quando a gente fala em qualidade do ar comprimido para a indústria farmacêutica, é a umidade. Tá? De longe, a umidade. Por que a umidade? Quando a gente tem água na linha, ela que vai fazer o transporte de fungo, bolor e bactéria. Né? Tá. Então, isso é possível controlar. Né? Então, existem os sensores de ponto de orvalho, né? E também existe um sensor de umidade. A CMC ela tem um sensor de umidade que pode auxiliar, não só a indústria... Mas fica direto em contato com o ar. Em tempo real. Né? Tá. Então, a gente consegue monitorando aquele ponto de orvalho ou aquela umidade e falar assim, olha, aqui, por enquanto, tá dentro ou saiu do parâmetro. Né? Tá. E a parte de óleo você mede para não ter contaminação. Um piloto de uma válvula, por exemplo, e expelir isso. Então, você tocou num ponto legal, né? Porque a gente pode ter essa contaminação de 2 formas, né? Ou isso da forma que você falou, que a gente fala que é a contaminação cruzada, né? Então, imagina numa área de invase, por exemplo, né? Você tem ali os manifolds atuando as válvulas, só que a exaustão daquela válvula está dentro do ambiente controlado, né? Então, aquela sala tem controle de umidade, de partícula, e aí você está jogando óleo lá dentro, né? Sim. Então, ou seja, todo aquele cuidado que você fez, ele matou. Sim, entende? Sim. Né? E eu tenho sistemas blindados, por exemplo,
aqueles painéis que vocês montam lá, tudo, tem algum, né, que seja IP68, o painel inteiro, que você não tenha um contato dessa válvula e tem uma exaustão dela para fora? Exato, foi perfeito a tua colocação. Existem alguns artifícios específicos, né? A SMC ela tem um filtro de exaustão, que eu consigo controlar essa partícula na exaustão, dependendo do ambiente que a gente tiver, né? Ou realmente, se for algo muito exigente, a gente precisa canalizar todo aquele fluxo de exaustão e jogar isso para um piso técnico. Entendi. Né? Quando eu falo piso técnico, né? Eu não sei se é muito familiar para vocês, né? Mas a indústria farmacêutica ela tem um piso técnico comparado com outras empresas invejável, né? Então, normalmente, a produção ela fica num piso, vamos pensar num piso térreo, e aí você tem todo um piso de utilidades numa área superior, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, em termochiller, né, no sistema de HVAC, ela não pode estar junto com a produção. Sim, né? sim. Então, volta naquilo que a gente está falando, né? Por isso da importância da gente ter engenharias especializadas, qualificadas, com profissionais que estão aptos para lidar com aquilo, né? E a gente vai ver de tudo no mercado brasileiro, viu, Dario? A gente tem empresas com um nível assim muito alto, né? Eu já visitei empresas que tubulação 100% em aço inox 316L, eletropolido, ponto de orvalho menos 60, menos 70. Assim, algo compressor isento. Aquilo técnico. Assim, é a Ferrari para filé mignon. O filé mignon, né? Mas, assim, a gente tem o outro lado também, né? Não sei te dizer percentualmente quanto, mas, assim, a grande maioria dos compressores da indústria farmacêutica no Brasil ainda são compressores lubrificados, né? Ah, é? É. E aquela parte da pneumática com isenção de lubrificação, para farma, é mais indicado? Sim, né? Assim, a regra da lubrificação, acho que vocês já conversaram isso em algum momento, mas é simples, né? Uma vez lubrificado o conjunto, ele vai ter que ser lubrificado sempre, Sempre, né? exatamente. Para você garantir a vida útil daquele componente, na maioria das vezes, o atuador, né? Mas a lubrificação, ela já vem permanente, vamos falar aí, talvez 15, 20 anos, já existe tecnologia para isso, e está totalmente alinhada com o segmento farmacêutico, né? Tá. Então, a hora que a gente vai fazer uma instalação, eu tenho que olhar a instalação como um todo. Não adianta eu olhar somente o compressor ou olhar o ponto de utilização para fazer a instalação de um filtro, né? Então, por exemplo, se eu tiver um compressor lubrificado, uma tubulação em aço carbono, não adianta eu gastar toda a energia ali perto do compressor, né? Porque ela vai ter arraste de partícula, né? E aí, a hora que chegar no ponto de uso, a única coisa que eu gerei ali na frente foi perda de carga. Sim. E perda de carga, de acordo com a conversa com o Valdemar, o que é? Sim. Dinheiro que está indo para o ralo. Dinheiro que está indo para o ralo, né? Então, quando a gente faz uma análise nesse sentido, ela tem que ser bastante criteriosa, né? Então, eu vejo... o que você falou é a realidade da indústria, né? Tem muita coisa que às vezes a instalação ali que fica aparente é uma instalação apresentável e tudo mais. Sim. E quando você vê na parte de utilidades, parece um cemitério. Né? É a parte Isso, cara, acontece com linha de vapor, acontece com linha pneumática, com tudo, né? Mas um ponto que eu queria te perguntar, se as regras para farma, as normas e tudo mais, né? Essa validação, elas são para 100% ou ela tem níveis? Um exemplo, né? Sei lá, eu não sei, não sou do processo de farma, mas tem níveis que são, por exemplo, uma pomada, né? Ela tem um nível menor que um critério menor que um comprimido, que uma injeção que vai direto na corrente sanguínea? Tem sim, né? Ótima pergunta também. Existe níveis para tudo que você pode imaginar. Até porque, se não tivesse, o custo da operação ele se tornaria inviável, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na área de injetáveis,
A área de injetáveis é a mais crítica, mais né? crítica, Mais tá. crítica, né? Então, a gente vai ter controles específicos ali na área de injetáveis em todos os aspectos, né? Controle de partícula, né? As salas, ela é controlada a quantidade de partícula por metro cúbico de ar, né? Então, Tá. o sistema de HVAC, ele vai ficar controlando quanto de ar que entra e quanto sai. E aí você tem que ter aquele controle de partícula por metro cúbico daquele volume de sala, né? E aí, quando a gente fala para uma sala de injetáveis, né? Isso é muito alto, né? Muito alto. É muito alto. Assim como o ar comprimido, né? Então, por exemplo, eu vou ter ar comprimido que é para uso de máquina, né? E vou ter ar comprimido que vai estar soprando diretamente com o processo. O que vai diferenciar um para o outro, né? O que está para uso de máquina, eu vou ter, por exemplo, a ISO 8573, vamos falar aqui, por exemplo, classe 141, né? É uma classe controlada, né? Vamos dizer assim, ótima para o alimentício, mas, vamos dizer assim, mediana para o farmacêutico, Tá. né? Quando a gente tem um ar comprimido, por exemplo, para a área de injetáveis, você vai ter algum processo que vai estar em contato com o produto, eu tenho que ter, por exemplo, uma ISO 121, né? E, além de tudo, ainda tem que ter um filtro microbiológico, né? O filtro microbiológico é para esse tipo de coisa que você falou, fungos, essas coisas? Exatamente. Tá. Né? E mesmo assim, né, a gente percebe que ainda tem uma escada longa no Brasil, né? Eu acho que um ponto que a gente pode falar que nós temos de muito positivo é o órgão regulamentador, que é a Anvisa, né? Ela é respeitada globalmente, né? A gente conseguiu ter uma ótima percepção sobre isso durante o período de pandemia. Sim, né? sim. Mas, em contrapartida também, a gente tem uma quantidade muito grande de indústrias que precisam ser fiscalizadas, né? Faz parte do Brasil, né? E assim, na verdade, eu acho que cabe a nós, cada um com a tua expertise, fazer com que você não precise ter a fiscalização. Sim. A gente tem que ser o agente de transformação, porque é a nossa segurança, né? Então, por exemplo, se às vezes eu estou visitando uma indústria farmacêutica e eu percebo que tem algo que realmente não está adequado, a minha principal preocupação não é em vender um produto para poder agregar valor naquilo, mas sim sinalizar para o cliente, falar assim, olha, aqui é um ponto de atenção. Para ele não ter mais prejuízo ainda, Exato. né? Não é? Exatamente. Aí você está levando valor para ele também, porque não está deixando ele ter prejuízo, né? Por quê, Dario? Às vezes, ele não está fazendo aquilo porque ele quer, né? Porque ele não sabe. Ele não sabe. É. Ele não sabe mesmo, né? O Dapcast nasceu por um desses motivos também, a gente levar informação. Levar informação por quê, né? Muita gente fica falando de indústria 4.0, tal. Tem empresas no Brasil que estão super avançadas, tem empresa que está aqui. Sim. E ela está aqui, talvez, porque ela não teve informação do que faz sentido para ela. Sim. Ela fica com a imagem da automação há 40 anos atrás, que é muito caro, que é só robô, e ela não sabe que tem soluções acessíveis que vai agilizar o processo dela. Sem ela ter que colocar muito hardware, Sim. só em software. Sem dúvida. Coleta de dados, por exemplo. Então, o Brasil ainda está naquela fase, namorando ou não, né, a indústria 4.0. E eu acho que a indústria só vai mudar quando a gente tiver mais informações, como que você está trazendo, como que a gente propaga aqui, para que as pessoas conheçam mais. É o que você falou. Às vezes o cara não está fazendo por mal. Ele não faz porque ele não conhece. E assim, né, todos os setores, ele tem essa discrepância, né? Sim. Desde empresas que estão com protocolos extremamente rígidos, né? Normalmente a empresa multinacional, ela recebe o protocolo da matriz, né? Tem que seguir. Tem que seguir, e aí ela realmente segue por obrigação, né? E tem as empresas que ela começou relativamente pequena, foi crescendo e aí acaba ficando aquele caseirinho, sabe? Sim. Então, é importante nós, né, como disseminadores de informação, né? O William Franco falou um negócio muito legal no podcast dele, né?
que às vezes as pessoas acham que é caro muitas coisas, né? Sim, exatamente. Eu vou fazer uma analogia disso à indústria farmacêutica, né? As máquinas sofreram uma evolução muito grande nos últimos 20 anos, né? Então, a gente tem máquina rodando, eu vou trazer alguns exemplos de mercado que eu conheço um pouquinho, né? Sim. Então, você tem máquina, por exemplo, vamos pensar numa encartuchadora, né? A gente tem máquina de emblistadeira, né? Rodando aí perto de 1000 blister, mais ou menos, né? Por minuto. Puxa. Né? Tô falando em blister. Sim. Por exemplo, o mercado de tixo, fralda, 1000, absorvente 1200, né? Ou seja, as máquinas estão aumentando a velocidade e a tecnologia tem que acompanhar isso. Sim. Né? Para dar suporte, né? Para dar suporte, né? Senão não faz sentido. Daqui a um pouco os caras vão... Pô, como que eles vão comprar itens com performance e de quem vão comprar? Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, né? A gente teve um momento que foi uma quebra de paradigma na pneumática, né? Porque imagina que a gente vendia os terminais de válvulas ou as válvulas com ponto a ponto em um determinado momento. Tá. Né? Aí depois apareceu aquele tal do DB25. O DB25. E aí depois... o que tem na ponta do cabo que eu falei para você. De um lado é 17 pinos e do outro lado é DB25. Ou um M27, ou seja, ponto a ponto. Sim. Depois, as redes industriais. Agora a gente está falando em rede industrial wireless, né? Só que, vamos pensar em uns 15 anos atrás, mais ou menos, a gente teve um pulo do DB25 para a rede que... IO-Link ou outras, né? Que o preço era caro. Hoje em dia, vale mais a pena ele comprar um com comunicação serial do que o DB25. Sim. Né? Sim. E muito passivo de falha, né? O DB. Não é uma crítica aqui, né? É tecnologia que a gente já utilizou, sim, sabe? Sim. Mas, cara, para o manutentor ficou muito mais fácil, né? Sim. Né? Então, assim, eu estava falando da velocidade das máquinas, né? E não tem como a tecnologia evoluir. A gente falou que o preço está acompanhando, está ficando mais em conta, mas cabe a nós realmente levar esse tipo de tecnologia. Sim, né? Sim. E um ponto, Raul, a gente já tá no final, apareceu aí até para mim finalizar, mas, cara, o tempo é pouco, a conversa né? A conversa é boa. A conversa é boa e daria mais uma hora. Mas, assim, o ponto que a gente tem que ver é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que nem eu falo sempre, pessoal, da Dapcast, ó, tá eu, tá você, pô, eu sou grato pela SMC, né, ter te indicado, ter te liberado para vir aqui, né? Tem a DAP, tem o meu tempo, o seu tempo, tem uma equipe aqui atrás, né? Toda uma estrutura para fazer isso aqui, para levar conteúdo. E vou falar a verdade para você, a gente não tá ganhando nada, né? Não tá monetizando, tá, gente? Não, tanto a SMC, tanto a DAP, né? A gente está fazendo isso de bom grado, né? Eu costumo dizer que até o Dapcast é um trabalho filantrópico aqui da DAP de levar conteúdo. A gente chama os players, a gente convida, né, os melhores aí, né, para trazer aqui. Por quê? Porque, cara, eu acho que é uma missão nossa. Pelo menos lá no final eu vou falar, pô, eu fiz minha parte, né? Na indústria brasileira, eu não fiquei criticando, eu não fiquei apontando o dedo, eu procurei pessoas para levar experiência delas, compartilhar a experiência de fornecedor de tecnologia como a SMC e trouxe aqui numa mesa e levei conteúdo na casa das pessoas, no carro, né, ouvindo e pelo menos a minha parte eu fiz. Porque lembra que você falou agora há pouco, se cada um fizer a sua parte, né, eu acho que, cara, vai muito longe, né? Sem dúvida, eu acho que a gente... às vezes a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, né? Levando um pouquinho de conhecimento para as pessoas que estão no nosso time, para os nossos clientes. Aqui eu acho que é super legal porque a gente consegue ter uma abrangência muito maior. Sim, né? Claro. E assim, Dario, algo que é muito importante, a gente tem que manter essa chama acesa, né? Sim. Essa chama da tecnologia... Não é uma crítica, acho que é um ponto de atenção. Você vê quanto de oportunidade boa
né? Quem está por trás, a SMC no meu caso nos proporciona, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão no ano 24 agora, né? E a gente percebe que não é um problema nosso, né? A gente teve com uma comitiva do Senai junto com eles e fomos visitar uma escola técnica, né? E a gente percebe que mesmo lá ainda você percebe que esse interesse ele vai diminuir, né? E assim, eu sinto a hora que a gente precisa fazer uma contratação que se a gente não aguçar, não fizer isso, Sim. realmente esse interesse ele vai... E tem os dois lados da moeda, Ruth. Eu falo aqui, né? Eu falei com o Guilherme, falei com várias pessoas, mas é assim, ó. Parece que a gente está num mundo muito louco, sabe por quê? Tem muita gente publicando que a IA vai tirar emprego. E tá muito difícil mão de obra. Uhum. Então, peraí. Que mundo louco. Se a IA vai tirar... Tá tirando, na verdade, já os empregos, não era para ter mais mão de obra? Pois é. O que está acontecendo, então? Então, é uma coisa assim, a indústria, se ela não fizer algo, né, de levar informação, de, cara, motivar as pessoas, mostrar que há sim espaço para carreiras de sucesso dentro da indústria. As pessoas até agora construíram vidas, né, foram muito bem teve um retorno financeiro bom. Com certeza. Vindo da indústria, criaram famílias, conquistaram muita coisa, né? Viagens, lazer, muita coisa vindo da indústria. Então, se a gente não abrir os olhos das pessoas, tá, para isso, vai acontecer isso. Vai acontecer que a IA vai roubar muitos cargos, muita posição, e não vai ter mão de obra qualificada. E essas pessoas vão ficar o quê? Desempregadas. Vai ter muita gente de 30 anos que não fez um colégio técnico, não fez um Senai, não fez uma faculdade. Vai ter gente de 30 anos que vai estar sobrevivendo da aposentadoria de pai, mãe. Vai ter muita coisa desse tipo. Porque ficou indeciso ou por algum motivo não seguiu um caminho. Porque é tanta informação, é uma poluição de tanta informação sobre várias áreas, finança, marketing, da internet, que ela não conseguiu trilhar um caminho. E eu acho que é muito perigoso isso. Muito né, perigoso, Dario? muito mesmo. A gente tem, né, conversado com muita gente e assim, se a pessoa não tiver uma expertise, um background, um histórico para poder validar aquela informação que ele está recebendo, aquilo ali não serve de nada. Não. Eu uso muito. Nosso time lá da SMC usa bastante. Também uso. Só que, assim, aquilo ali é um complemento... Tem que saber usar. Para a nossa bagagem, Sim. né? Se ele falar qualquer coisa e você acreditar, pode estar errado. Você tem que saber usar. O que é importante é a peça que... É uma ferramenta. É uma ferramenta. Você tem que saber usar a ferramenta. E outra coisa que eu queria dividir com vocês também é que é uma profissão, é algo muito legal, assim, né? Assim, o que a gente faz. Sim, muito bom. É muito legal. Assim, é divertido, né? Só que se você não tiver acesso a isso, saber, poxa, o que esses caras fazem, né? Como funciona? Como funciona, né? Sabe? Então, isso que a gente tem que proporcionar. Sim, e eu falo aqui pro meu time, né? Faça o que gosta e você não vai precisar trabalhar nenhum dia. Faça o que gosta e não vai trabalhar nenhum dia. Eu faço o que eu gosto, cara. Sim. Eu sou um cara de campo, trabalhava com manutenção, arrumava a máquina, ficava feliz pra caramba quando a máquina voltava. Hoje eu sou um cara que eu sou gestor, então fico feliz, muito feliz do time bater meta, das pessoas crescerem profissionalmente, da gente atingir resultados. Eu fico feliz pra caramba. Eu gosto de treinar as pessoas. Sim. Eu gosto de compartilhar informação. Então, cara, eu adoro o que eu faço. Muito então, bom. Eu não trabalho nenhum dia, gente. Bom, estamos no final aqui, né? O pessoal da equipe aqui já está me impressionando. Foi um bate-papo muito bacana mesmo. Eu agradeço, tá? Agradeço. E no final dou oportunidade para você passar os seus contatos aí. O site da SMC, acho que todo mundo sabe, já está de cor e salteado. Mas se quiser reforçar, depois o pessoal coloca na tela aí, tá? E sou muito grato a você, ao Trocoleto, ao Jefferson, tá? O pessoal todo lá. Abração, muito bom mesmo ter vocês aqui, tá? Eu que agradeço, as portas, assim, continuam sempre abertas, né? Então, é legal a gente poder receber vocês,
Ali realmente precisa ter vida, precisa ter movimento, né? Então, da mesma forma que a gente tem vindo aqui também, leve teu time lá, Sim, né? sim, claro. Sempre que precisar da gente, a gente está à disposição. Obrigado pelo convite, né? Então, nós que agradecemos. Só deixar aqui meu LinkedIn, né? Pode procurar como Raul Alves. Raul né? Alves. Também, da mesma forma que o Dario comentou, não esqueçam lá, entra lá também no Instagram da SMC, né? Com certeza. SMC do Brasil. Seguem a gente também, tem conteúdos bem legais lá que a gente tem feito, né? E o site www.smcbr.com.br. Depois também eu compartilho meus contatos contigo também, se você puder colocar. Legal, não, o Murilo coloca na tela aí, tá? Muito bom. Aí você vai trocando figurinha com ele aí, o menino é muito bom. Agradeço também a nossa equipe aqui, cara, a nossa equipe também é show de bola. E todos vocês, tá? Não se esqueçam, não saiam desse episódio sem fazer a sua inscrição, ativar o sininho e deixar o seu like. Se tiver no Spotify ou na plataforma de áudio, depois dá uma passada aí no YouTube que você vai ver, né, o episódio na íntegra aí, tá bom? Aqui, né? Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, obrigado.